Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Queria já fazer um agradecimento especial a todos vocês, nossos polos aí de apoio presencial, nossos alunos, egressos, enfim, toda a rede Uninter como um todo. E um especial abraço a todos os nossos professores, né? Tivemos essa semana que passou aí o Dia dos Professores, então eu sempre digo assim, é muito legal a gente poder estar fazendo um programa, falar de competências e de habilidades, mas essa construção se dá de fato aos nossos mestres, né? Semana do Professor, tivemos assim eventos, mês de outubro muito celebrado com relação ao Dia das Crianças, o dia da nossa padroeira, mas assim, a estes mestres com carinho. Então, queria dedicar o programa de hoje aos nossos professores como um todo, porque de fato são eles que fazem isso acontecer, são eles que estão aqui, seja presencialmente, seja gravando, seja dentro das aulas interativas, de alguma forma, em vários momentos, eles estão presentes nas nossas vidas. E a construção disso tudo se dá a esses mestres, ao mestre com carinho. Então, esse programa de hoje é um agradecimento especial a todos os nossos professores. E falar de professor, hoje a gente vai falar um pouquinho do papel do professor no momento que a gente se fala muito em rede social, mas e que tipo de aproveitamento nós, enquanto professores, fazemos com as nossas redes sociais, nas interações, nos jogos, nas brincadeiras? Como é que se dá esse compartilhamento? Qual é o momento oportuno? Será que, de fato, nós estamos nos colocando à disposição de entender que esta rede social, quando bem usada, ela também tem um papel fundamental aí nesse processo, no processo do aprendizado, e principalmente quando você trabalha a rede social nessas questões de jogos, da interação, do momento oportuno, porque alfabetizar faz parte do processo. A internet é uma ferramenta, lógico que é, mas e aí? Será que isso é voltado para o YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, enfim, os canais estão aí, mas a gente vai entender um pouquinho disso tudo com os nossos mestres. E aqui, um grande mestre no assunto, professor Marcos Ruiz. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, professor. Nossa, Cida, fico muito feliz do seu convite. Eu gosto muito desse programa e a gente sempre sai com um compromisso de falar mais, né? Porque os assuntos e os nossos convidados que sempre vêm, eles têm tanta contribuição, tanto material, que realmente deixa com vontade de quero mais. Mas eu acho que o papel desse programa é deixar essa vontade de quero mais, né? E hoje é um tema muito legal. E eu só vou começar, me permite, bem rapidinho também, para os professores se apresentarem. Eu não sei se eu uso o termo provocação, desafio, um despertamento, enfim. Mas eu vou começar dizendo assim, que não é incomum, né? E não é nos dias de hoje, porque eu sempre trabalhei na área da recreação, do lazer, dos jogos, enfim, que eu ouço os pais ou as pessoas desse círculo de relacionamento falarem assim, desde a década de 90. Imagina, 90 nós não tínhamos, 1990, né? Século passado, para quem não conhece, né? Porque eu sou do século passado, na verdade eu digo que eu sou do milênio passado. Eu já ouvia, quando nós desenvolvíamos programas de lazer com as crianças, os pais falarem assim, ou o círculo também, até os professores, enfim, nós precisamos tirar as crianças de frente da tela, que era o videogame, que ele não tinha a penetração que nós temos nos dias de hoje. Porque hoje ele está no banheiro, ele está em casa, ele está na mesa do almoço, ele está na hora de dormir, está no avião, está no ônibus, né? Ou seja, a criança incansavelmente está em contato com a tela, né? Só que a tela hoje ela ganhou outra dimensão, além dos jogos, né? Enfim, mas tudo bem. Mas só para voltar, para eu resumir, aí a gente volta ao assunto. Então eu sempre ouço, tirar as crianças desse espaço. Só que, às vezes, nós criamos um olhar muito preconceituoso. Tá? Porque, se nós repararmos muito bem nas mídias sociais,
É como se você tivesse hoje uma biblioteca de jogos, dicas, sugestões, experiências para você fazer esse jogo individualmente ou coletivamente, com os amigos ou com a família. Eu imagino até que aqueles pais ou aqueles professores, pais que são professores que veem isso, né, até como recurso didático para ele usar na escola dele, possa estar experimentando esse material em casa. Então, para você que está nos assistindo, né, se for possível postar, né, nas redes sociais, as suas experiências que você tem em relação a esses jogos, essas brincadeiras, esses jogos com o seu filho, com um grupo de amigos, porque até grupo de amigos nós vemos também adultos que utilizam dessas iniciativas e postam ali momentos de diversão e brincadeira. Então, fiquem muito atentos, porque além de nós pensarmos nesse espaço de discussão enquanto possibilidades do mercado de trabalho, a gente pode pensar nesse espaço como um momento de despertamento, talvez esse seja o termo que eu queria usar, despertamento para encontrar nas mídias sociais oportunidades de recurso didático para aquele que é professor, ou de mudar expectativas da minha vida em relação à minha família a partir de algumas sugestões que ali existem. E olha só a provocação do professor Marcos, muito interessante. Então está feito, a partir desse momento, o desafio para que você vá nas suas redes sociais e poste, de fato, alguma atividade, algum engajamento que você tem aí no seu núcleo familiar, no seu núcleo pessoal. Então, e vai lá nos marque, né? @Central de Carreira, e já marca aí a Escola Superior de Educação, a ESES. Vai lá. E pode marcar o professor Marcos também. O professor Marcos já vai passar daqui a pouco. Qual que é a sua @, lá, professor? @Marcos Ruiz da Silva. Postem lá, nós vamos compartilhar, nós vamos fazer uma grande rede. Vamos fazer uma grande rede. Legal. E os nossos convidados também já estão convidados para fazer parte desse momento. Professor Sérgio, seja bem-vindo, professor Sérgio aí, falando diretamente do Recife. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Opa, boa tarde. Desde já, muito obrigado aí pelo convite, né? Eu estou aqui diretamente em Recife. Eu tive uma formação inicial, só para a gente me contextualizar aqui, na área do turismo. E aí eu fui para Curitiba, fui estudar com o professor Marcos aí, uma especialização na área de lazer e qualidade de vida. E aí depois eu volto para o Recife e de alguma forma eu fui beliscado ali, né, pelos professores e acabei fazendo licenciatura em Educação Física. Hoje eu sou licenciado em Educação Física, trabalho numa escola técnica aqui do estado, né, e aí eu consigo implementar algumas dessas ferramentas que a gente vai conversar hoje aí, desse contato que a gente cria aí. Né? Também trabalho dentro ali do universo de instituições privadas, né? No universo EAD também, nesse universo que a gente está conversando. E aí eu uso muito essas ferramentas, né? Muito mesmo. Né? A ferramenta do Instagram, né? A ferramenta do YouTube, para se comunicar com esses alunos, né? Seja do pessoal ali do EAD, né? Seja do pessoal do presencial lá na escola técnica, e sempre gamificando alguns elementos que acontecem na aula. Isso torna a aula ela ganha mais tempo. Né? A gente passou um tempo, os professores vão lembrar aí, antigamente se discutia, né? O tempo da aula é 40 minutos, 50 minutos, é 1 hora, mas o tempo da aula de agora, ele não se resume ao tempo de sala, ou esse tempo que a gente está conversando. Porque agora a gente passa um game, a gente gamifica alguma atividade, e se for bem amarradinho, bem bacaninha, esse aluno vai sair de sala, vai chegar de tarde na casa dele à noite e vai jogar aquela atividade que foi proposta. Então, a sua aula se estendeu durante uma boa parte da noite do aluno. Os assuntos que a gente conversa permeiam muito mais o universo do aluno do que aquele que é dentro de sala de aula. Né? E aí eu vou só para pontuar mais um detalhe aí. Aqui dentro da escola, lá na educação física, né, a gente acaba utilizando a educação física como mais uma ferramenta no processo em conjunto ali, né, com os professores das outras disciplinas. A gente não é uma disciplina independente. O professor de matemática, por exemplo, ele não é independente da gente da educação física. Nós somos interdependentes. Então, tem alguns jogos, algumas atividades que a gente faz que é casando, né? A educação física com a matemática, com a história, com a geografia. E muitas vezes nesse universo que a gente vai conversar um pouco aqui, que é o universo online, que a gente trabalhar algumas ferramentas para discussão da matemática, para o aluno que está naquele período lá de fazer as provas
para o ensino superior, né? Então a gente começa a trazer elementos novos aí a partir do estudo de algumas áreas, por exemplo, né? As áreas da quadra de basquete, a área da quadra de vôlei, aí o professor de matemática chega com as meu Deus do céu, com os números dele lá, né, para colar aquela área, e a gente vai lá para a quadra da nossa escola e começa a medir e perceber se aquela quadra está certa ou está errada, e depois a gente começa a fazer pesquisas na internet com os alunos e começa a publicar isso daí. E já aconteceu certa vez de uma pessoa entrar em contato com os alunos perguntando: e por que a quadra de vocês está menor? Foi que houve? Já falaram com a Secretaria de Educação? Quer dizer, uma atividade de sala que ganhou um universo virtual, que tocou, né, lá na Secretaria de Educação, e que de alguma forma beliscou eles. Saiu do universo de sala de aula e entrou no universo da gestão pública, né? Repensar talvez como é que eles constroem aquelas quadras, de que forma é pensada. Eu até imagino que eles aproveitam o espaço que tem disponível ali, mas às vezes deve-se conversar um pouco mais com quem vai utilizar aquele espaço. Né? Eu digo que a nossa sala é a quadra, né? E aí falta um pouco dessa conversa daí, né? Da gente que está ali na atividade física, a gente está conversando com os alunos, né? Quando a gente extrapola esse universo, né, do presencial entra no virtual, é espetacular para a gente enquanto professor. Muito bem, acho que a gente tem aqui, já pegando os dois universos de vocês aí com essas experiências, de fato a gente vai trazer algo que é inovador, mas não tão inovador, porque o professor já trouxe a necessidade lá que nós somos do século passado, então eu acho que é adaptável, né, porque a gente foi se adaptando, mas esse engajamento que de fato isso tudo trouxe aí na sua fala, porque aí você tem, multidisciplinar, né? Todas as áreas aí envolvidas, a questão da matemática, da geografia, isso tudo tem a ver com a realidade no dia a dia, né? Aí, né, professora Daiane? Professora Daiane, nossa egressa de Educação Física, de fato é ela que está nesse momento aqui para validar tudo isso que a gente está fazendo. Se estamos fazendo, estamos no caminho certo ou quais os ajustes que se faz necessário, porque, como disse o professor Marco, a gente tinha que tirar o menino da frente do videogame, mas hoje tem em que momento, quais as oportunidades, porque hoje nós temos várias ferramentas, várias tecnologias, são inovadores, mas qual é o momento correto para tudo isso e quais são as áreas que a gente está falando aí do momento equipe multidisciplinar. Professora, porque eu já posso te chamar de professora, tá? Professora Daiane, seja bem-vinda. Bom dia, pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer por esse convite. Eu sou professora da educação infantil, né? Trabalho no CEMEI daqui de Curitiba. Sou formada pela Uninter em pedagogia e agora com a minha segunda licenciatura em educação física também. Então, eu sou gestora de uma empresa de recreação infantil, né, onde a gente atende várias empresas e também festas particulares. E agora, esse ano, a gente implantou um projeto social, né, uma praça aqui de Curitiba, aonde a gente faz como se diz, esse movimento de tirar as crianças da tela e ter a interação com os pais, né? Que é muito importante, é necessário. Esse movimento, sim, essa interação é muito legal, porque as crianças menores estão cada vez mais, né, em contato com a tela. Então, esse momento que os pais têm de brincar na praça com um pular corda, um jogo da amarelinha, um jogo da velha, perna de pau. Então, assim, a gente vê que esse movimento está sendo muito importante nessas famílias, né? E o recurso do Instagram, do YouTube, né, Facebook, para divulgar os jogos que a gente consegue fazer em casa é bem bacana também. Muito que bacana tudo isso, né? Eu acho que a gente se entender um pouquinho desse cenário, de que forma que a gente pode
é se beneficiar de tudo isso, né, professor Marcos? É verdade, Sidney. E sabe que, assim, eu gosto muito de analisar as questões pela configuração que elas se formam, né? O que para mim é a ideia de configuração, assim, quais são as diversas variáveis, as diversas situações que ocorrem simultaneamente ou que ocorreram, para a gente poder pensar a situação atual. Porque senão nós ainda, por mais que corremos o risco, possamos correr o risco, a gente acaba tendo juízo de valor das coisas, né? Então, olha, a professora Daphne, e depois Daphne, fique muito à vontade em comentar, a Daphne foi uma aluna muito bacana, participativa, enfim, e ela tem um projeto muito bacana de recreação nas praças, que depois você pode complementar como vocês desenvolvem, que tem a ver com o que nós estamos falando, né? E cabe para os pais pensarem nessas oportunidades que empresas como a sua desenvolvem. Mas ela falou uma coisa muito legal, que assim, que eu vou usar outro termo, Daphne, condicionamento, né? Se você não é incomum, você em casa, você onde você esteja agora deve estar, que está nos assistindo, deve fazer uma série de relações quando você vai ao restaurante, que eu comentei, quando você está num médico esperando o atendimento, quando você está numa fila de ônibus, num ponto de ônibus, encontrar o pai ou a mãe, não é um julgamento, estou constatando uma situação, e a criança e a tela ali na frente, que ela, de alguma maneira, serve como um recurso para aquela situação que o pai possa, por exemplo, almoçar tranquilamente, para que o pai possa fazer com que o seu filho aguarde o ônibus ou o médico sem ficar perturbando ou incomodando ou preocupado com o tempo, enfim. E isso é comum, por quê? Ninguém faz isso só porque quer, porque há uma determinada necessidade que ele entendeu que daquela maneira ele consegue resolver o problema dele. Só que, se nós pensarmos a longo prazo, nós estamos provocando um condicionamento nessa criança que não vai ter volta. Porque esse condicionamento acaba trazendo a ela situações que inconscientemente ela acaba adotando. E nós ficamos maravilhados quando nós encontramos uma criança de 2, 3 anos e falamos assim, olha só ela no celular, já sabe passar o dedinho, já encontrou ali, já aprendeu a jogar sozinha. Gente, isso é maravilhoso. E é maravilhoso, né? Só que, se você pegar alguns estudos de neurociência, o pessoal fala, não, mas ele está aprendendo. Não, há uma limitação nisso, porque as ferramentas elas são cada vez mais intuitivas, ou seja, que você não precise pensar e você consiga atingir aquilo que você espera. Então, existe uma limitação. Ela aprende a usar os recursos? Tudo bem, aprende a usar os recursos. Mas o que nós estamos trazendo para vocês, ou pelo menos a minha ótica, é que a ferramenta ela pode ser bem utilizada ou mal utilizada, né? E eu dei alguns exemplos para vocês que, na minha visão, esses exemplos que eu dei para vocês, da refeição, na hora de dormir, que às vezes é como babá eletrônica, ela precisa ser repensada, tá? Não estou julgando, cada um tem a sua necessidade, mas precisa ser repensada, porque senão a gente inconscientemente cai num processo que às vezes não tem volta, como a Daphne falou, do condicionamento. Olha só, condicionou um indivíduo para que ele vivesse de outra forma, dessa forma. Só que nós temos em mãos um potencial que pode também provocar um processo educativo. Então, eu estou tratando do processo de condicionamento com o processo educativo. O que é o processo educativo? É eu utilizar da ferramenta e proporcionar a essa criança a oportunidade de experiências corporais para sair de um mal do século XXI, que é o sedentarismo, o mal do século XXI, que a partir do sedentarismo está sendo considerado como uma doença que está levando as nossas crianças a índice de obesidade fora do normal, porque criança obesa, se você vê um filme do século passado, dos anos 80, por exemplo, você não vê criança obesa, aliás, você não vê muitas pessoas obesas, né, em filmes desta época. O que junto com isso vem diabetes, colesterol alto. Imagine crianças com diabetes provocados pelo estilo de vida e colesterol alto. É uma situação muito preocupante. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a partir de algumas situações que o Sérgio, por favor, fique à vontade assim, para mencionar, para dar exemplos, enfim, sobre situações que ocorrem nesse sentido, que a partir desses exemplos nós podemos ter a ferramenta com um ato muito, muito positivo. Por quê? Porque nós estamos vivendo
cada dia mais no ambiente híbrido. Ou seja, nós já realizamos muitas das nossas atividades pessoais e profissionais via tela. O lazer nem se fala, né? Nós já fazíamos isso no século passado, tinha televisão. Mas, hoje em dia, em virtude de uma série de avanços tecnológicos, nós podemos contar com nosso conforto, bem-estar, recursos que contribuem de uma maneira significativa. E eu não posso imaginar que eu vou levar uma criança para um programa de férias, por exemplo, e falar assim, vamos afastar ela da tecnologia, porque ela está vivendo muito tempo com a tecnologia. Ou seja, primeiro, você vai criar um constrangimento para uma criança, porque ela não vai querer participar do teu programa. Segundo, você não vai aproveitar a oportunidade de mostrar para ela o seguinte, olha com o recurso tecnológico o que a gente pode fazer. E propor, como disse o Sérgio, situações que com seus alunos, suas crianças, seus clientes, possam brincar utilizando a tecnologia e preferencialmente de forma coletiva, né? Eu acho que, professor Sérgio, diante da fala do professor Marcos, eu queria que você colocasse um pouquinho desse cenário, porque de fato é aonde que a gente emprega tudo isso, né? Porque você tem aí essa sua formação que hoje você é um licenciado na área de educação física, só que aí você tem um outro cenário por trás de tudo isso, porque você também é turismólogo, né? E aí o turismólogo, muitas vezes, a gente se depara na área de recreação, muitas vezes com o papel de este profissional tentando fazer a interação com esses alunos, com os jogos, com as brincadeiras, como colocou o professor, como é que eu tiro desse momento, essa interação da criança, esse celular, e digo para ele, falo assim, ó, este é o momento que a gente pode usar isso, mas com o teu celular a gente pode fazer um processo de aprendizagem, ó, vamos aqui desenvolver, estimular a criatividade, isso aqui ajuda você a desenvolver o raciocínio, porque muitas vezes a gente como profissional, muitas vezes de uma visão, que eu digo, não ter o conhecimento do processo, muitas vezes a gente também até critica esse papel desse profissional. Então, esse profissional ele tem que estar preparado para entender esse cenário, né, professor? É isso. A gente não tem um só cenário no final das contas, né? A gente tem vários cenários que estão ali apresentados. Nós caímos? Estamos presentes? Acho que estamos aí. Por favor, professor. Continuando. Então, acho que a gente se insere aí em vários cenários, na verdade, né? Enquanto eu estou ali falando, enquanto o profissional formado em educação física, dentro da escola, conversando com os alunos ali do ensino médio, eu tenho um cenário arquitetado para isso, né? Se eu vou trabalhar com animação dentro do universo do turismo, tem um outro cenário. E é importante a gente saber aplicar essas ferramentas, esses caminhos, esses processos diferenciados, para que a gente atenda a essas demandas, a estes cenários. A gente é como se fosse um super-herói. E dependendo do filme, tem que aplicar ferramentas diferentes, forças diferentes para a atividade ser executada. E aí eu vou trazer alguns exemplos aí no universo da atividade da animação turística, né, da recreação voltada para o turismo e também ali dentro da escola. É relativamente comum, quando a gente está numa viagem turística, a gente está lá. Eu também sou guia de turismo, né? Então acaba que a gente é comum no processo de condução do grupo. A gente está no meio de uma fala e tem lá várias e várias pessoas com o seu celularzinho, né? Só observando o celular, vendo alguma rede social ali. E aí, se a gente entrar no processo de bloqueio, é o primeiro sinal de que vai dar errado. Não pega o celular, não pode fazer isso, não faz. Veja, aquela pessoa está num momento de lazer, né? Ele escolheu investir um tempo, uma energia, um recurso, um dinheiro para aquela atividade. Cabe a gente trazer ferramentas novas para isso. E aí vou dar esse exemplo que eu estava comentando. Algumas das viagens que a gente acaba conduzindo ou participando da animação turística, a gente acaba conduzindo, apresentando os municípios ali o que está acontecendo, e a gente sempre leva um QR Code. Um QR Codezinho bonitinho lá. E aí, quando vai ter um tempo disponível, a gente fala, o pessoal está com um tempo disponível agora, daqui até ali vai ter um intervalozinho da conversa da gente. Dê uma escaneadazinha aqui nesse QR Code, e aí, quando o pessoal escaneia,
cai em cima ali de um jogo, cai em cima de uma atividade, cai em cima de um cordel, né? Um cordel que conta a história ali daquele local, a quiz de perguntas e respostas que vai valer um prêmio no futuro, né? No percurso da viagem. Então, quando a gente faz isso, a gente levou eles para o universo, estamos conduzindo eles para o universo online. Depois de um tempo, eu posso chegar tranquilamente e falar, pessoal, responderam, fizeram o jogo, leram o cordel. Agora, vê só, preste atenção nisso. Na mesma hora, eles ficaram condicionados, como o professor Marcos falou, a seguir o que eu disse. Quando eu encaminhei eles para o universo virtual, eles se condicionaram a seguir o meu caminho. Quando eu digo, vamos voltar aqui para o real, eles já estão condicionados a sair, porque estão buscando as informações que eu tenho para dar. Porque eu dei informação muito bacana, que foi aquele que ele acessou lá, a rede social, que ele acessou, perdão, um joguinho online lá. E quando eu digo, vamos voltar para cá, eles já se condicionaram a esse processo da condução. Né? Eles estão preparados ali a seguir um caminho que, no caso aqui das experiências que eu tenho, sempre são muito positivas. Eu nunca tive um bloqueio que falasse, não, eu vou ficar vendo aqui o celular. Né? A gente cria, aqui em Recife a gente tem alguns lugares que são preparados, certamente tem em todos os lugares, né? Que são preparados ali exatamente, eita, esqueci a palavra, que é para tirar foto para o Instagram, né? E aí a gente fala, vamos tirar uma foto ali, a gente conduz para o momento do celular, e aí depois faz, mas falando sobre esse prédio, a gente traz de volta para a gente. A gente consegue conduzir esse universo e levar ele para lá ou para cá. Vai acabar condicionando ele. Lá na escola, que aí tem uma outra pegada, lá a gente trabalha com os meninos, né, do primeiro, segundo e terceiro ano, o pessoal está se preparando ali para prestar os vestibulares, essas provas sequenciais. E aí a gente tem algumas aulas que o aluno ele pode conduzir a aula, a atividade que ele vai fazer ali, que seriam as atividades de casa, né, da forma que ele achar melhor. Tem algumas atividades, alguns horários que ele cumpre da melhor forma que ele acha possível lá. E aí, quando a gente joga esses jogos para dentro do universo dele, acaba que ele se sente mais pertencente ao processo, ele acha que, de forma não enganosa, né, mas passando pelos caminhos, pelas laterais, a gente faz com que o aluno estude aquele assunto a partir de um jogo, né, e aí depois na prova, não é incomum ele falar, professor, eu lembrei do jogo. Veja, é espetacular para a gente que está nesse universo daí. E aí, no caso da matemática, por exemplo, que é um certo exemplo, que a gente falou das quadras, a gente fez a escola que eu trabalho é uma escola estadual, né? Então a gente fez um levantamento das quadras do entorno da escola da gente. E quadras maiores, menores, e eles tiveram uma dinâmica que eles tinham que, de forma virtual, né? Que eles tinham que tirar as fotos das quadras, né? E depois medir essas quadras, criar, né, as áreas, perceber as áreas ali. Aí o professor lá da matemática entrou com como medir essas áreas. E eles tinham que dar essa resposta e dizer, professor, eu levo para o senhor. Eu falei, não quero nada na minha mão, não. Estamos num mundo sustentável, sem imprimir nada. Mandem pelo grupo da gente, mandem numa sala, que a gente tem algumas salas aqui online, né? Ao ponto de alguns deles criarem um Instagram investigativo, né? Investigando veja, eu achei espetacular, né? Investigando as quadras. Então os alunos começaram a investigar aquelas quadras no entorno e eles continuaram investigando outros campos, outros espaços e com um Instagramzinho ali acontecendo, né? Então assim, a gente perpassou, a gente transformou o que seria uma atividade ali de sala voltado para o universo ali das provas para uma parte mais lúdica. A gente saiu da obrigação do estudar para virar uma parte de lazer, de percepção deles, né? O lazer sendo frequentado, consumido efetivamente por parte deles sem intervenção direta da gente. Daiane, olha só, a gente sai de um cenário aí que é criar a condução, né? Se criou uma condução, levou para um ambiente que teve o despertar, porque aquela condição daquela quadra levou para um outro cenário. Então, esses jogos, essas redes sociais, e aí que eu falo, de como ela é conduzida, de como ela tem que ser assertiva. Como é que você vê hoje dentro dos seus projetos, principalmente você que trabalha com essa questão dos projetos da praça, né?
essa condução e como é que a gente trabalha essa movimentação aí porque tem o despertar, né? Uma coisa é tirar aquele aluno e dizer assim, poxa vida, mas aquele modelo se adaptado com o que nós temos hoje de tecnologia, a gente pode gerar um outro produto que vai dar um engajamento. Porque hoje eles querem engajamento, né? Sim, então, lá no projeto que a gente faz, as brincadeiras são bem diferentes. Às vezes chegam crianças, adolescentes, que nunca teve esse contato, né? Esse tempo atrás chegou um adolescente, viu o bambolê e perguntou como que se brinca. Então, por ser algo diferente e por estar em família, eles acabam usando a tecnologia para registrar o momento que eles estão fazendo algo diferente, né? Então, ó, uma perna de pau, não é todo dia que tem um contato com essa perna de pau. Além de ele estar gravando e divulgando, né, esse projeto, eles estão se movimentando. Então, assim, os pais acham o máximo de estar nessa nostalgia e brincando junto com a família, né? Então, essa tecnologia ali no nosso projeto, ela ajuda a divulgar. Então, eles acabam esquecendo do celular, vão se movimentando cada vez que eles vão passando pelas estações de gincanas, né? Eles vão se intertendo. Então, assim, ali no momento, eles deixam de lado. Então, assim, o nosso objetivo, a gente sempre está conseguindo alcançar naquele momento deles deixarem de lado. Já na escola aqui, são os menorzinhos, né, que a gente trabalha, a gente usa tecnologia com eles, é assim, a gente tem uma caixa de luz, então a gente coloca o contato ali com areia, nessa caixa de luz, eles têm esse contato, é uma lanterna que a gente usa, às vezes coloca o celular no modo câmera para eles ir gravando, assim, o que eles estão fazendo no momento. Então, assim, a tecnologia aqui na escola a gente usa nesses momentos, assim, sabe? De interação. Às vezes colocam uma contação de história na TV, mas não é sempre, né? Então, é mais direcionado aqui na escola. E já no projeto é mais focado em registros, para eles terem essa divulgação, né? O momento instagramável deles ali. Professor Marcos, isso é um pensamento crítico e criativo, né? Olha, Sidney, você despertou uma série de possibilidades aí, né? Quando você fez a pergunta para o Sérgio, né? Olha quanta informação que o Sérgio trouxe que às vezes nós não nos deparamos, né? Eu vou chegar nessa do crítico e criativo que você falou, né? Também não é incomum, né? Se me perdoe, né? Quando você viaja, seja para onde for, de ônibus, de carro, ter as pessoas no carro, no celular, né? Ou então, numa situação de turismo, Sérgio, né? Talvez as pessoas ali, ao invés de experimentar o trajeto, também conectadas ali no celular, seja lá o que for, rede social, jogo, enfim, porque aquilo conteúdo não falta, né? E o Sérgio nos trouxe ali que é possível você fazer um diálogo muito bacana a partir do uso das redes sociais, das mídias ali, da tecnologia no celular, para levar esse indivíduo, esse sujeito, a ver um universo diferente daquele que ele está vendo. E aí eu lembrei de um filme, na verdade é uma animação, que para mim ele retrata muito bem a condição humana, aquela condição humana, não que nós sejamos assim, que se deixa ficar aprisionada por essa sedução que a tela, eu vou usar a tela como recurso. Quando eu falo tela é o notebook, é o computador, é a televisão ou o celular, ou o tablet, tá? Com a tela, que é aquele filme Wall-E, que retrata numa parte do filme, quando o personagem principal do filme vai até a espaçonave, né? E as pessoas estão ali de uma maneira muito ligadas à tela e não conseguem olhar ao seu redor. Isso é de uma expressividade muito marcante. E eu, à medida que o Sérgio estava falando, eu estava lembrando desse filme, que as pessoas às vezes viajam e ficam ali no celular,
E esquece que, como a gente comentava aqui, que a viagem, a experiência da viagem não está só no destino. E não é fala de motivacional, de coaching, não. A experiência da viagem, ela está desde o momento que você sai de casa ou prepara as malas, ou vai com o seu carro, você prepara as malas ou vai de ônibus, ou vai de avião, ou vai de trem, enfim. Mas ela está nesse processo. E as pessoas deixam de experimentar o todo. E aí, eu imagino, né, e é só uma suposição, o quanto que pode comprometer a tua própria percepção de satisfação em relação a esse processo, né? Esse é um ponto. Aí eu estava aqui lembrando algumas questões, né? Que eu falei do século passado, né? E no século passado, para quem pode perguntar aos pais de vocês, aqueles que não são dessa época, quando nós não tínhamos recurso dentro de casa, ou na minha mão, no momento que eu quisesse, era o momento no qual eu reunia com os amigos para ir na casa daquele colega que tinha a hora específica e o tempo para que nós 4, ou 5, ou 6, ou 7 pudéssemos brincar com o jogo dele. De alguma maneira, claro, nós não ficávamos muito tempo, talvez por vários motivos. Um, que a mãe dele não deixava, outro que a gente também chegava um momento saturava, enfim. Mas não deixava de ser um momento de socialização. Então, só para reforçar que o problema não está no uso da tecnologia e não está naquilo que o mercado ele reforça, né, que é o consumo individual, porque você tem o seu celular, você tem o seu fone de ouvido, você tem a sua televisão no quarto. Então, ou seja, nós temos uma sociedade que a cada dia está mais individualizada a partir das possibilidades que ela tem, né? Ou seja, talvez você não precise nem sair de casa mais, você se satisfaz com, né, com um streaming, né? Com a televisão que está no teu quarto. Talvez você nem vai mais socializar com a família como era antigamente, que você se obrigava ali a socializar. Então, dentro disto, o que eu penso? Que há a possibilidade de nós utilizarmos dessas ferramentas para que estimule também o convívio social, a brincadeira a partir do convívio social, seja ela, como o Sérgio comentou, a partir de um QR Code eu posso fazer um trabalho de perguntas e respostas, cada um respondendo com o celular, mas dialogar junto ali, conversar junto, ou mesmo o uso dessas atividades de uma forma coletiva. Posso dar um exemplo? Claro, sempre. Dando um exemplo. Dias atrás, não faz muitos dias, muito tempo, estive visitando uma comunidade indígena na qual a Uninter tem alguns alunos de graduação. Ficamos ali o dia todo, atendendo os alunos, enfim, e estávamos ali sentados, e era numa escola, e tinha um grupo de crianças no centro da escola, a escola muito bem organizada, mas no centro da escola tinha um espaço ali de convivência, as crianças estavam pulando ali, e eu bati foto. Eu só não trouxe a foto, enfim, mas eu fiquei olhando, falei, o que aquelas crianças estão fazendo ali? E ficaram por horas ali. Porque nós ficamos ali o dia inteiro, e as crianças ficavam ali, saía uma, entrava outra, ficava uma e brincava, menino e menina, né? E daí eu olhei ali, tinha um celular na frente delas. E eu falei, não acredito. Elas estavam dançando, pulando, brincando, conversando, e um celularzinho desse tamanhozinho na frente delas, e elas todas atrás, brincando. E aí eu fiz um vídeo, bati uma foto para registrar, porque para mim foi emblemática aquela situação, e fui ali ao lado, sem tentar atrapalhar a atividade, sem que eles se sentissem constrangidos com a minha presença. E fiquei olhando. A hora que eu olhei, eram vídeos, não sei qual ferramenta que era, eram vídeos de grupos de dançarinos, e eles ali brincando de dançar em frente à tela. Eu achei aquilo impressionante, porque era uma ferramenta, que eles estavam numa comunidade que a internet não é tão regular como para quem está no meio urbano, mas tinha internet, que eles estavam com o vídeo, vários vídeos pelo jeito, porque eles iam ficar dançando a mesma coisa por tanto tempo, e dançando, brincando, dando risada, correndo, um desafiava o outro, e daí formava todo mundo uma dança. E a movimentação corporal deles nem reproduzia exatamente o que estava na tela, mas o que valia era a brincadeira. Mas aí, professor, essa questão de socialização, e aí acho que fica aberto para todos vocês, para a gente falar um pouquinho sobre isso. O Marcos trouxe o que é muito legal, que é a questão que eu vejo assim como falta, né? Esta questão de socialização.
este movimento que você traz, Marcos, é um movimento onde existe a interação. Mas aí, professor Sérgio, como é que trabalha esta socialização, tirando do individual para dentro da sala de aula? Como é que eu, enquanto professor, vou trabalhar? Porque se a gente pegasse lá nos anos 90, e eu que sou dessa geração, porque a gente ia na casa do amigo para fazer o carrinho do rolemã, que o outro ia cortar a paina para fazer a pipa, enfim, raia, como chama em vários lugares, né? Os trabalhos eram colaborativos. Colaborativo. Nossa, bem colocado. E como é que a gente trabalha essa colaboração quando a gente fala de jogos, né? Porque hoje você cria uma atividade, você criou um cordel que você interagiu com mas na sala de aula, como é que a gente faz isso? A literatura tem uma grande discussão aí, né? Que permeia o universo desse contato, né, através do universo virtual, né? Será que eu estou me sociabilizando quando eu estou conversando ali no Instagram? Será que eu me afastei? E a gente percebe que vários dos grandes jogos, né, online, né, do eSports, eles acabam conectando pessoas de lugares distintos, né? Eles acabam conectando uma equipe de jogadores que está aqui no Brasil que nunca iria se conectar com uma pessoa que está nos Estados Unidos. E aí eu falando aqui português, o sistema traduzindo diretamente, o rapaz já respondendo para mim em inglês e o sistema traduz para mim para português. Então acontece um processo de sociabilização aí, né? Aí é uma discussão até onde isso é bom, até onde está ruim, é uma discussão. Dentro da escola, uma das histórias que a gente faz lá é que tem algumas atividades que a gente vai construir de forma coletiva, né? Que a gente pode trazer para o universo ali do online. Não é o meu caso, mas aí trazendo ali para o ambiente da história, tem um professor lá, que ele é um professor aquele super fanáticos por super-heróis e por RPG. Então, ele dá a aula dele lá de história tranquilamente, sem nenhum mistério. E aí ele cria jogos de RPG. Ele vira, na verdade, o condutor, né, da construção do estado de Pernambuco, né? E cada aluno aquele ali, ou cada grupinho de aluno, acaba sendo um personagem que eles devem chegar até o momento, sei lá, atual, ou até o momento que foi escrito a Carta Magna do Estado. E aí ele vai conduzindo o jogo e aqueles personagens vão ter que interagir entre eles para chegar no momento da revolução que gerou a criação da Carta Magna, que gerou a bandeira de Pernambuco. Veja, e os alunos podem consultar o celular, né, para saber quais foram os caminhos que foram criados, quem foi Felipe Camarão. Eles têm que pesquisar quem foi Felipe Camarão, qual a importância dele dentro daquela revolução, quem foi Vidal de Negreiros. E aí eles assumem essas personalidades dentro desse jogo e o professor ele acaba virando um grande condutor da ação dentro de um universo ali que começou no online, né, a partir das pesquisas de se entender e entrou na sala de aula, né, e começou a se criar, andar. Esse professor ele é muito ficcionado por isso, então ele tem um mapa de Pernambuco 3D, né, que tem a geografia do estado ali, ele tem umas imagens de fortes e fortificações do estado, então ele vai conduzindo os bonequinhos de acordo com a movimentação do grupo. Se eles não se movimentam correto, o grupo não vai chegar lá naquele objeto final, naquele objetivo. Então acaba que o jogo foi utilizado no ambiente virtual, veio para o presencial, que o RPG é quase isso, né? É alguém conduzindo uma história, em tese essa história no RPG ali, a gente não sabe qual é o final, mas como é no contexto de sala de aula, essa condução vai levar a algum lugar, vai levar à construção da história do caso aqui de Pernambuco. Uma outra história bacana que eu lembrei agora, eu tenho uma filha de 9 anos, né? E aí, quando ela tinha 5 anos, eu inventei de fazer, como recreador, né? Como recreador, eu inventei de fazer um caça ao tesouro lá embaixo, aqui no prédio. E aí a gente fez um caça ao tesouro um ano, aí no outro ano começou a se repetir, todo ano tem que ter o caça ao tesouro. E aí esse ano a minha filha e as amiguinhas dela fizeram um desafio. Tio Serginho, eu sou o tio Serginho delas, né? Esse ano nosso caça ao tesouro tem que ser diferente, aquele mapinha do senhor é muito brega. Ele faz um mapinha tão bonito. É muito brega. A gente vai usar agora o Google Maps. Aí eu, não, doce, como é que eu faço? Eu caça ao tesouro no Google Maps.
E aí, no dia, bem, vou me virar, né? Que bom que nós, que trabalha com a pedagogia, né? Como a professora trabalha, a turma da licenciatura, eu recomendo a recreação em geral, tem uns processos criativos muito latentes ali. Então, a gente, no processo do jogo, a gente acaba dando dicas que eles teriam que andar pelo Google Maps, seguindo ali, né, com o celularzinho dele ali, e se localizando pelo celular, e tiveram algumas provas ali no meio, lógico, até chegar no prêmio. Então, utilizou a questão do virtual para eles se encontrarem, mais uma vez, igual o professor lá de história, para chegar na premiação, igual o professor de história. Né? Então, assim, a gente usa desses elementos para conectar. Né? Não fica só no virtual, não fica só no presencial, a gente une os dois num momento de junção mesmo. Né? Daiane, bastante informação, né? Dá para interagir e socializar bastante dentro do processo, né? Muito legal essa ideia. Gostei também. Já vou colocar em prática também. Os nossos aqui é um pouquinho menorzinhos, né? Mas muito bacana, assim, para colocar em festas, né? Também. Dá Show para de fazer um bola. aproveitamento bastante. É multidisciplinar tudo. É. Eu estava pensando aqui, Cine, olha, nós temos um curso EAD. Nós trabalhamos essencialmente com EAD. Claro, não existe 100% EAD. Os nossos cursos, eles são no formato EAD, na modalidade EAD, mas existem muitas práticas, seja ele na educação física, artes, música e nas outras licenciaturas, né? A Daiane é prova disso, que ela participou de muitas atividades práticas. Mas o aluno do EAD, ele forçosamente sai com algumas competências que, para os dias atuais, são extremamente necessárias, que são competências ligadas com o uso da tecnologia digital, né? E aí, falando nisso, o que eu gostaria de dizer? Que para que nós conheçamos melhor os recursos, é importante acessar, olhar, investigar, tentar. O Sérgio trouxe uma série de situações ali que eu já anoto aqui, olha que ideia bacana, que situação bacana. Aí eu estava lembrando que as pessoas saíam caçar Pokémon, né? Muitas críticas surgiram em relação a isso. Ah, vejam só, as pessoas agora com o celular andando na cidade. Eu vou fazer uma analogia aqui, né, que você vê hoje em dia muitas pessoas com seus pets que se obrigam, né, se obrigam no sentido, eu vou ter que ir hoje, não quero ir, não. Se obrigam porque há uma necessidade que algo seja feito, né? Não que seja ruim ou bom, mas há uma necessidade. Por exemplo, de pegar os pets, sair com ele no final de semana para o cachorro andar ou durante todos os dias. Imagina o bem que esse cachorro está fazendo para esse indivíduo, que talvez nem iria à praça, nem iria ao parque, que talvez ele nem daria uma volta na quadra de manhã, uma volta na quadra à tarde. E da mesma forma os recursos, né? Claro, são coisas diferentes, mas para a gente poder elaborar um exercício de pensar de outra forma. Quantas pessoas começaram a descobrir a possibilidade de sair para a praça, para o parque, a partir da caçada do Pokémon? Então, ou seja, não dá para voltar, né? A tecnologia ela está cada dia mais, não vou usar o termo invasivo, mas não é de uma forma mais presente na nossa vida, né? Independente da idade. Se vocês observarem, assim, existem programas de cursos para que as pessoas que são de outra geração, a idade, eu estou dizendo a idade mais avançada, talvez 70 e tantos anos, 80 e tantos anos ainda não tiveram esse contato, possam entender o uso da ferramenta para o seu dia a dia, para o seu divertimento, enfim. Ou seja, não dá para a gente ficar à margem disso. Nós, enquanto profissionais, nossa, Cine, foi muito bem colocado, que às vezes as pessoas que nos assistem imaginam que isso é para a licenciatura, ou é para o bacharel em educação física, ou licenciatura em educação física, mas olha quanta informação para qualquer área, inclusive para a do turismo, que o Sidney apontou muito bem. Por quê? Porque os jogos e as brincadeiras estão inseridos nesse meio de uma forma muito abrangente, até para o mundo corporativo. Vamos imaginar alguém que trabalha com treinamento de pessoas, aprender a utilizar desses recursos para seus treinamentos experienciais, né? Ou seja, que a pessoa possa fazer corporalmente. Aí eu daria 2 destaques só. Primeiro, existe as possibilidades do uso dos jogos para jogar em rede, como o Sérgio falou, que estou jogando qualquer jogo que seja com alguém lá
dos Estados Unidos, da China, do Japão, enfim, mas também existe uma infinidade de jogos que me permitam experimentar corporalmente. E o que eu sugiro para vocês, que eu fiz um desafio, né, poste nas redes sociais, é especificamente a partir desses jogos que nos dão condições de experimentar corporalmente, seja individualmente ou seja coletivamente. Só um resumo, que nós estávamos conversando com o Sidney, né? Isso talvez fique para outro momento, que a gente comentou da gamificação. Perdoe, Sidney, mas acho que é legal. Pensem quantas estratégias vocês veem nas redes sociais que às vezes está relacionado com estimular um grupo de pessoas a não usar só a escada rolante, usar a escada normal, né? Que ali a empresa utilize algumas estratégias, como, por exemplo, colocar ali um equipamento que, ao pisar em cada degrau, sai um som. E vocês observem, na internet vocês vão encontrar isso aos montes, como as pessoas são estimuladas, e daí, voluntariamente, tem ninguém obrigando elas ali. Elas acabam deixando de usar a escada rolante para usar a escada. Isso foi um projeto, né, que foi feito num determinado país, eu só não vou citar o país, que talvez eu erre na precisão, para estimular as pessoas a usarem mais a questão mecânica do movimento, né? Por quê? Para trabalhar com questões mais amplas, que é essa ideia da atividade física, do sedentarismo, enfim. E o Sérgio nos apontou uma série de sugestões bem interessantes. O bacana disso tudo é você trazer... Pode falar, Sérgio, por favor. A teoria da diversão, né? Essa que o professor Marcos falou. Né? E como é que ela funcionou efetivamente, né? Tinha uma escadaria lá, que do lado da escadaria tinha uma escada rolante. Aí botaram uma câmera lá filmando e todo mundo só ia pela escada rolante. Claro, não quer andar, tá cansado, não sei, qualquer motivo. E aí eles pintaram e colocaram sons, né, nessa escada. A primeira pessoa que pisou, que escutou o som, tem como se fosse um piano, pintaram como se fosse um piano, né? E começou a andar e pisar e tocar. A partir daquele momento, quem vinha atrás não queria mais pegar a escada rolante. Preferia subir aquela escada, né? Aí o corpo está em movimentação, né? Porque era muito mais prazeroso subir a escada e tocando a música. Claro, não saiu uma música ali bacana, mas aquele som era emitido graças ao seu subir a escada. A teoria da diversão é bacana. Acho que foi a Volkswagen, que, salvo engano, na Alemanha. E ela ganha muito espaço por conta disso. Ela mostra que os caminhos podem ser diferentes, mas através desse processo da felicidade, mesmo sendo mais longo, você vai escolher ir por ele, porque ele te dá mais retorno aí. No caso é com a movimentação, com o som e por aí vai. Eu vejo isso, professor, só um momentinho, eu vejo isso no resgate das brincadeiras antigas que a gente faz na praça. Quanto mais coisas diferentes a gente coloca ali, né, mais eles se interessam e menos tela eles procuram, né? Então, assim, eu acredito nesse resgate, nessa interação com as famílias, eu acho importante. Mas eu acho que o momento da praça, ele é o diferencial, mas ele tem que ter um movimento de registro para que ações como a que você faz hoje, de fato, eu estava vindo, eu estava vindo para cá e eu estava falando para o professor Marco, eles estavam fazendo, tirando todo um processo de reforma em torno de uma praça. E aí me chamou a atenção você falando agora, eu falei, eu vou voltar lá, quero ver qual e o que tem que pode ser o processo de interação com as crianças nas praças, porque hoje nós temos praças, mas nós não somos usuários das praças. E a questão do cachorro, Marcos, há 2 anos eu saí de casa por causa da minha cachorra. Esse relógio aqui, ó, que eu não tinha essa atividade, eu faço diariamente 6, 7 mil passos que eu faço todo dia. O bem-estar dela é o nosso bem-estar. Hoje a gente tem um papel conjunto de estar nesse processo. Gente, eu falo, esse programa é maravilhoso, a gente quer falar sobre tudo, nós vamos voltar num outro momento, falar sobre gamificação, mas eu acho que o papel de hoje, o despertar do programa de hoje é isso, é que isso daqui vai muito além do dedinho. O que é que eu posso fazer? Eu posso interagir e trazer um processo. Olha que legal o que se foi discutido. Gente,
as outras áreas de atuação, os outros campos de atuação também fazem o uso da ferramenta. Mas você, de fato, está entendendo como é que é esse processo de rede social, interação, jogos e brincadeiras? Quantas brincadeiras que eu posso, ou veja aí, procura na sua rede social de que fato, quais são os modelos de brincadeiras que podem hoje ser compartilhados. Mas principalmente você, professor, veja a interação, o quanto você pode fazer com seus pares. Muito bem colocado pelos nossos convidados. Vários setores de interação. Hoje você interage na geografia, na matemática, na física, enfim. E principalmente o profissional de educação física, que tem esse despertar coletivo, esse despertar do interesse. Porque muitas vezes você tira do celular e você leva essa atividade que ela pode ser uma atividade física para dentro e fora da sala de aula. Gostaria de colocar ali mais os nossos convidados na tela para se despedirem já. Um agradecimento especial aí a vocês quatro, nós três aqui, que estamos aqui hoje, para fazer esse programa que eu sempre digo, eu sempre aprendo com vocês. Então, meu muito obrigado por trazer para o nosso público, nossos alunos, nossos polos, enfim, a comunidade como um todo. Vou começar com a Daiane aí para você fazer as suas considerações finais, Daiane. Isso, professor. Uma coisa legal também, nós professores, que dá para colocar é o e-book, né? A gente selecionar algumas atividades, brincadeiras, né? Jogos, e usar isso como uma ferramenta também para ganhar dinheiro, né? Na internet. Então, assim, tem, como o professor falou, tem várias possibilidades que a internet nos ajuda a ter uma renda também, né? Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês e, e a Uninter sempre estando presente, né? Agora eu estou fazendo uma licenciatura, uma pós, perdão, em educação infantil e um curso de recreação. Então, assim, eu sempre indico. Bacana. Professor Sérgio. Primeiro eu queria, antes de agradecer, né, eu queria dar um peteleco na orelha aí da gente, né? A gente tá falando aqui sobre as possibilidades dos jogos online. A gente podia estender em um outro momento, em outra oportunidade, além da gamificação ali, é como a gente, que é formado ali na licenciatura ou do bacharelado, consegue ganhar dinheiro com esses jogos online. É um mercado que se abre muito bacana para ser discutido. Fica aí a missão para essa discussão no futuro. E aí eu queria agradecer também, agradecer na verdade, né, o convite. Né, eu desde já me sinto muito em casa, viu, professores? Porque fui aluno do curso de pós-graduação daí, mas fui aluno do Marco Riz, fui aluno da Fabiana. Então, quer dizer, tem alguns colegas que estão aí que me deixam muito bem à vontade e sempre que precisar, estamos aí para colaborar, para ajudar no que for possível. Muito bacana. Ao mestre com carinho, né? Legal. Obrigado. Bom, Sérgio é um amigo querido, né? Que nós nos conhecemos há alguns anos. Obrigado por ter participado, já participou conosco em outro momento, espero que participe conosco em outros momentos. Daiane, muito querida também, né? Eu acho que até mencionei seu nome errado ali no momento, me desculpe. Sempre está conosco. E Daiane, daqui a pouco você vai fazer o bacharelado também, que eu tenho certeza, tá? E só para fechar, repertório. Se eu não pratico, se eu não experimento, eu não tenho repertório. Aí a gente fala assim, mas as crianças hoje estão mais críticas. Não. Elas pegam a informação por fragmento, reproduzem a mesma informação, às vezes não é num tom, num ambiente, da forma adequada, e a gente fala, nossa, que criança crítica. Para eu pensar um processo, né, de crítico, criativo, num cidadão na cidade, um cidadão numa comunidade, ele precisa ter repertório das experiências corporais, das convivências sociais e outros repertórios. Porque, caso contrário, ele vai reproduzir coisas que não pertencem a ele. Então, os jogos e as brincadeiras na internet estão aí para serem usados. Usem à vontade, levem as pessoas na praça e vocês podem aproveitar bastante. E a ideia do Sérgio é muito legal. Sidney, está aí o convite. Já vamos fazer
uma análise aí, porque a gente de fato tem que trabalhar bastante essa questão. Nós até fizemos, professor Sérgio, recentemente, porque o Competência e Empregabilidade toda semana tem o temas, e a gente trabalhou a questão do papel do professor na área digital, em uma área específica, mas a gente vai falar dessa questão de jogos aí. Muito obrigado pela dica. Competência e Empregabilidade termina aqui. Te vejo na próxima semana. A todos, um grande abraço.